O cerco da morte. Salmo de número 59. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 59. O cerco da morte. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi a fim de matá-lo. Para ser cantado com a melodia Não Destruas. Livra-me de meus inimigos, ó Deus, protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos, salva-me dos assassinos. Armaram uma emboscada para mim. Inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor, embora eu não tenha pecado nem os tenha ofendido. Sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Depressa, vê o que está acontecendo e ajuda-me. Ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta e castiga as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles saem à noite rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade. Ouve as coisas imundas que lhes saem da boca. Suas palavras cortam como espada. Afinal, quem nos ouvirá? Dizem com desprezo. Mas tu, Senhor, ris deles, zombas das nações. És minha força, em ti espero, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Em seu amor, meu Deus, estará comigo. Permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos. Não os mates, para que meu povo não se esqueça depressa. Dispersa-os com teu poder e derruba-os, ó Senhor, nosso escudo, pelas coisas pecaminosas que dizem, pelo mal que há em seus lábios, que sejam apanhados em seu orgulho, em suas maldições e mentiras. Destrói-os em tua ira, extermina-os por completo. Então o mundo saberá que Deus reina em Israel. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade. Andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor. Pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Esta é a palavra do Senhor. Você consegue imaginar como seria ter sua casa cercada por uma multidão de sanguinários? Dentro da casa, só você e a sua família. Lá fora, cercando a casa, uma multidão enfurecida, com sede de maldade, com sede de sangue, sede do seu sangue, sede do sangue dos seus, da sua casa. Não existe policiais disponíveis, não tem telefones de emergência para se ligar, muito menos o 190 da polícia. Você não tem aonde correr e a quem pedir socorro, é só você e sua família, indefesos dentro da casa, impotentes face ao cerco de assassinos. E lá fora um bando de gente descontrolada, verdadeiros animais, tomados de ódio, movidos pela maldade. Guardadas as proporções, igualzinho ao que aconteceu com Ló, seus familiares e os visitantes celestiais lá em Sodoma, segundo a gente lê em Gênesis 19, de 3 a 5. Você consegue imaginar essa cena? Como você se sentiria? O que você faria? Você reagiria? Como? Entraria em pânico. Davi passou por algo parecido. Se você prestou atenção no título do Salmo, você percebeu isso. Repito para você, olha o que diz o título. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi, a fim de matá-lo. Portanto, como seria se ver cercado, na calada da noite,
por homens perversos que têm uma ordem do rei, e a palavra do rei é a lei, e a lei, como palavra ou ordem do rei, chega da seguinte maneira: cerque a casa de Davi, e na manhã, assim que ele puser o pé para fora de casa, mate-o. Gente, imagine essa cena. Você dormiria? A descrição do salmista nos ajuda a sentir como Davi provavelmente se sentiu. Olha o que diz o verso 6. Olha como Davi, ou ao que Davi compara esses homens. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade. E eles são tão maus, que Davi no verso 7 pede para Deus ouvir as coisas imundas que saem da boca deles. Palavras imundas contra Davi, palavras dolorosas a ponto de cortar a alma de Davi como a espada. Davi diz isso aí no verso 7. E eles são tão descarados que eles gritam entre eles: quem vai ouvir Davi? Ninguém. E Davi repete a fúria desses homens no verso 14. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade, como animais famintos à procura de alimento, e tudo que comem não é o bastante, porque eles vão dormir ainda com fome, fome de sangue. Quem eram esses homens que cercaram a casa de Davi? Os homens que cercaram a casa de Davi eram um bando selvagem, igualzinho aos cães selvagens e sanguinários, que encurralam a presa ferida, indefesa, e que rasgam essa presa em pedaços quando estão com fome. O episódio que Davi descreve aqui está em 1 Samuel 19. Eu leio para vocês. 1 Samuel 19, versos 11 e 12, diz assim: Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo, quando Davi saísse na manhã seguinte. Só que a mulher de Davi, Mical era filha de Saul, que mandara matar Davi. Veja se esse homem Saul tinha amor pela filha, por exemplo. Nenhum. Mical, porém, esposa de Davi, que também era filha de Saul, alertou Davi dizendo: se você não fugir esta noite, pela manhã você estará morto. Então Mical ajudou Davi a descer por uma janela, igualzinho Paulo, lá em Atos, num dos momentos em que Paulo precisou fugir por um balde, uma corda descendo por uma janela do alto. E aí Davi correu e escapou de Saul. Esse é o contexto do salmo. É provável que Davi tenha escrito esse salmo tempos mais tarde. Por que eu digo isso? Em algum momento em que Israel esteve cercada por inimigos cruéis. Afinal de contas, você lê com cuidado o verso 5 e o verso 8, Davi diz que Deus ri e zomba das nações. Espera aí, no título diz que ele estava cercado por Saul e a tropa de Saul, mas no Salmo ele cita nações. É provável que Israel, em algum momento no futuro, depois desse episódio, tenha ficado em estado de sítio, e Davi tenha se visto numa situação de perigo pavoroso, igualzinho que ele sentiu quando a casa dele foi cercada pelos soldados de Saul. E aí, dessa maneira, inspirado pela experiência desse cerco da morte que Davi sofreu por parte de Saul, então Davi escreve esse cântico, esse salmo, para todos aqueles que, de um jeito ou de outro, se veem cercados pelo inimigo. Quantas vezes nós não nos vemos cercados pelos poderes das trevas, gente? Opressões malignas. A gente sente isso. A gente sabe disso. Quantas vezes nós nos vemos cercados pela maldade dos homens? A gente sabe disso. A inveja, a crueldade, a maldade. Quantas vezes nós não nos vemos cercados pelas forças do pecado, que não para de nos tentar?
Esse salmo foi escrito para gente que tem se sentido cercada pela morte. E tanta gente tem vivido assim nos últimos tempos. Aliás, tanta gente tem vivido assim em todos os tempos. Gente oprimida pelo diabo, cercada por ele. Gente escravizada pelo pecado, não consegue deixá-lo. Gente cercada de problemas, alguns enormes, outros menores. Quanta gente encurralada pela maldade, vítima de traição, vítima de perseguição. Quanta gente não vive cercada na sua própria mente com perigos imaginários. Pensamentos intrusivos que cercam a gente e não deixam a gente se ver livre desses medos, desses temores. Quanta gente encurralada pelo pecado, pecado que vive batendo a nossa porta, buscando dominar-nos. Gente oprimida por uma doença, cercada pelo diagnóstico médico que diz, vai viver só mais 5 anos e olha lá. É o seu caso. Como é que você está vivendo? Como você está? Você se sente cercado? Parece que o cerco da morte vai se fechando cada vez mais na sua vida. Como é que você reage quando a situação te espreme? Como você responde quando os problemas, os pecados, os pesadelos te cercam? Esse salmo é para nós e eu quero convidar você a mergulhar nesse salmo de Davi em busca de luz. E a pergunta que nós vamos buscar responder é: o que o cerco da morte, que atormentou Davi uma, duas, diversas vezes, o que esse cerco da morte nos ensina? O que Davi aprendeu quando ele se viu cercado pela morte? O que eu e você temos que aprender quando nós nos achamos cercados pela morte? Não precisa ser um expert para descobrir que Davi aprendeu sobre Deus no cerco da morte. Davi não aprendeu sobre si mesmo, como as pessoas tentam nos ensinar hoje em dia. Davi não aprendeu a olhar para dentro de si, a encontrar força em si mesmo. Davi não aprendeu a enxergar sua autoestima com autoestima. Davi aprendeu sobre Deus, e essa é a grande lição em qualquer tempo. Deus. Porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento de Deus, já diziam os profetas. Então, os cercos da morte que Deus decreta ou permite vir sobre nós, servem como aulas. É momento didático, é Deus nos ensinando a aprender sobre Deus. Seja a sua enfermidade, seja o que for. A Gilda está aqui depois de quanto tempo com a dengue, né, Gildinha? Visitei ela no hospital. E o que a gente ouve sempre nessas horas? De quem se vê às vezes cercado no leito de um hospital. A gente sempre ouve, o pastor sempre ouve isso. Deus tem sido muito bom, pastor. Deus tem sido muito bom. Ou seja, você está aprendendo da bondade de Deus. Então, seja qual for o cerco, seja qual for o problema, seja qual for a opressão diabólica, a perseguição humana, a tentação que não te larga o pé, Deus quer te ensinar sobre Deus. E o que sobre Deus Davi aprendeu no cerco da morte? Davi aprendeu 4 coisas. Davi aprendeu que Deus vê, verso de 1 a 5. Davi aprendeu que Deus ouve, verso de 6 a 9. Davi aprendeu que Deus reina, de 10 a 13. E Davi aprendeu que Deus socorre, 14 a 17. Deus vê, Deus ouve, Deus reina, Deus socorre. Deus vê e Deus ouve porque Ele se importa conosco. Deus reina porque Ele é soberano. E Deus socorre porque Ele é fiel às suas promessas.
Então Davi aprende sobre os atributos, as qualidades de Deus. Davi aprende no cerco da morte que Deus ama e é amor, que Deus é soberano e que Deus é fiel. De onde eu tiro que Deus vê? Olha o verso 4. Verso 4, Davi diz assim: desperta, Deus, vê o que está acontecendo e ajuda-me. Deus vê, e porque Deus vê, Davi pede. De onde eu tiro que Deus ouve? Veja o verso 7. Ouve as coisas imundas que lhe saem da boca. Porque Davi sabe que Deus ouve, ele ora. De onde eu tiro que Davi aprendeu que Deus reina? Olha o verso 13. Então o mundo todo saberá que Deus reina sobre Israel. De onde eu tiro que Deus socorre? Olha o verso 17. Ó minha força, és minha fortaleza, é o Deus que fortalece o seu crente, o seu povo, o seu filho, e é o Deus que serve de abrigo para o seu filho. Logo, esse Deus que dá força e esse Deus que dá abrigo, é Deus que vem em socorro. Então não importa qual seja o cerco da morte, não importa o quanto nós estejamos encurralados, o que eu e você precisamos sair daqui hoje, sabendo, ao mergulharmos nesse salmo, é que Deus sempre vê, ouve, reina e socorre. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é soberano, Deus é fiel. E quando eu aprendo isso, eu me torno alguém que ora, que espera, que confia e que canta. Então vamos ver, Deus nos vê no cerco da morte, por isso nós podemos orar. Deus nos vê no cerco da morte, por isso nós podemos orar. Nós já lemos o título do Salmo 2 vezes, onde Davi expressa que estava sim precisando de proteção, de libertação. Olha o título, Salmo de Davi sobre a ocasião em que Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo na manhã seguinte. Aí nessas horas de pânico, nessas horas de desespero, quando a morte está te espreitando, quando você consegue sentir o bafo da morte no seu cangote. Já sentiu o bafo da morte no cangote? Oh, meu povo, e ela quando vem, ela vem feroz. Se a gente não tiver a certeza de que Deus nos vê, o bafo da morte em si já nos tomba. Porque pior do que a morte é o prenúncio dela, é a ameaça dela. Não é assim? Você pergunta para um crente, outro dia eu conversei com Samuel, meu filho, falei, você tem medo de morrer? Ele falou, não, eu tenho medo de sofrer. Eu falei, exatamente, esse é o medo do crente. Morrer é estar com Deus, mas esse prenúncio da morte nos causa pavor. E se eu morrer sofrendo? E se eu sofrer? Não é esse o medo que a gente tem? Davi sabia que Deus vê, e ele tinha tanta certeza dessa verdade, Deus vê o seu povo, que olha o que ele disse, por exemplo, no Salmo 33, verso 18, e aqui eu vou ler a nova Almeida atualizada. Salmo 33, 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Veja, os olhos de Deus sobre os que o temem, para livrá-los da morte. Não tema a morte. E combata o medo do sofrimento enquanto se morre. Combata esse medo com promessas. Os olhos do Senhor estão sobre os que temem. Olha o verso 15 do Salmo 34, e aqui eu vou ler na NVT. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Gente, Davi sabia que Deus vê.
E confiado na certeza de que Deus vê, Davi ora. Quando você tem a certeza de que Deus vê você na sua aflição, quando Deus vê você no cerco que os maus estão armando contra você, o diabo armando contra você, as tentações armando contra você, quando você sabe que Deus vê o tamanho dos nossos problemas, quando você sabe que Deus vê o que está no nosso coração, quando você sabe que Deus vê as nossas atitudes, isso nos leva a orar. Porque Davi só conseguiu orar sob o cerco da morte, porque ele sabia que Deus vê o tamanho do problema, Deus vê o coração, e Deus vê como a gente age. Leia de novo comigo, verso 1 a 5, olha só. Livra-me de meus inimigos, ó Deus, protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos, salva-me dos assassinos. Está vendo o tamanho do problema? Davi está descrevendo o tamanho, ele chama o problema de inimigos que vieram destruir, são criminosos, são assassinos. Verso 3, armam uma emboscada para mim, inimigos ferozes estão à minha espera. Veja, ele sabe que Deus vê o tamanho do problema dele. Agora ele vai dizer que ele sabe que Deus vê o coração dele. Porque olha o que ele diz. Embora eu não tenha pecado, e nem os tenha ofendido, o Senhor sabe que eu sou inocente, o Senhor conhece o meu coração. Olha o próximo verso. Sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Desperta, vê o que está acontecendo e me ajuda. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta e castiga as nações, não tenha misericórdia dos traidores perversos. Davi está dizendo para nós o seguinte: eu orei, mas sabe por que eu orei? Porque eu aprendi que Deus vê o tamanho dos problemas, Deus vê minhas atitudes, Deus sabe que eu não fiz nada para machucá-los. Pelo contrário, eu tenho ajudado Saul desde sempre. Gente, Davi está dizendo, e é isso que a gente tem que aprender. Na hora da aflição, seu coração começa a ser tomado pelo medo, o cerco da morte se aproxima, pensamentos horríveis não saem da sua cabeça, isso em si já são lanças dos que te cercam. Você tem que aprender, e eu tenho que aprender a ver que Deus vê. Deus sabe dos nossos problemas, Deus sabe o que vai no nosso coração, Deus sabe como temos agido. Gente, Davi nunca tinha feito mal a Saul, e nunca tinha feito até aquele momento, e nunca faria. Quando Saul morreu, Davi chorou a morte dele. Davi matou alguém que teria dito que ele foi o responsável pela morte de Saul. Davi não queria vingança. Como Davi nos ensina nesses dias de política no Brasil. Davi não queria vingança, Davi queria justiça, e justiça não se faz com vingança. Muito pelo contrário, Davi permaneceu leal a Saul até o fim. Se você ler 1 Samuel, você vai ver que Davi nunca fez qualquer coisa para ter maltratado Saul, para Saul ter que fazer o que estava fazendo. Mas Saul, por sua vez, tinha ciúme de Davi, tinha inveja, tinha sede de poder. E Saul pagou todo o bem que Davi sempre fez por ele. Saul pagou com fúria, com ira, com perseguição, até o final da vida. Para você ter uma ideia, veja 1 Samuel 18, verso 28 e 29. Que antecede o capítulo 19, que conta que Saul mandou cercar a casa de Davi. Olha o que se diz sobre Saul e o coração desse homem. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi, e viu como sua filha amava Davi, temeu Davi ainda mais, e continuou a ser inimigo de Davi pelo resto de sua vida. Que tristeza viver assim, escravo do ódio.
Que tristeza viver assim sem conseguir perdoar alguém, até perdoar o quê? Davi não fez nada. Não foi Davi que escolheu Deus, foi Deus que escolheu Davi. Não foi Davi que foi lá e pegou Mical para ser esposa, foi Saul que prometeu: quem matar o gigante Golias terá minha filha. Foi assim, Davi nunca procurou, as coisas caíram para ele de Deus. E Saul, alimentado pelo ódio, só que quanto mais Saul o cercava, mais Davi aprendia sobre Deus, aprendia que Deus nos vê. Deus vê você nos seus momentos de aflição, Deus vê você nas noites sem sono, Deus conhece o tamanho dos seus problemas, Deus conhece os perversos e as maldades que são feitas contra você. E Deus não só conhece, como nos livra, nos protege, nos salva da destruição, nos alerta, julga com justiça. É tudo isso que Davi diz, do verso 1 ao 5. Veja como Davi fala que Deus conhece como somos, nos livra dos perversos, nos protege, nos torna alertos e julga. Por quê? Porque Deus vê. E quando você sabe que Deus vê, você ora. Segunda coisa, Deus nos ouve no cerco da morte. E quando a gente aprende que Deus ouve, a gente aprende a esperar em Deus. Porque se Deus já nos ouviu, mas ainda não agiu, é porque Ele sabe a hora e o jeito de agir. Então, quem aprende que Deus ouve, aprende a esperar. Olha o que diz o texto, verso 6. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade. Ouve, Senhor, as coisas imundas que lhes saem da boca. As palavras que eles proferem cortam como espada. E os homens ficam gritando: quem nos ouvirá? Eles fazem isso com desprezo. Mas o Senhor ouve. E não só ouve, como também dá risadas deles. És a minha força, em ti espero, está vendo o verbo? Quem sabe que Deus ouve, espera em Deus. Então, às vezes não, o nosso maior problema é que às vezes a gente vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta. Esse não é só um problema dos incrédulos, é um problema de crentes também, infelizmente. A gente vê as coisas de Deus, mas não enxerga. A gente ouve as coisas de Deus, mas não escuta. E porque a gente não enxerga, a gente não ora. E porque a gente não escuta, a gente não espera. E Davi está dizendo, no momento em que eu aprendo que Deus ouve, eu também aprendo a esperar, porque se eu sei que Ele ouviu, mas ainda não agiu, é porque Ele sabe. Então, quem aprende a esperar no Senhor, gente, consegue muita coisa. Olha o que diz Isaías, você conhece o texto talvez de cor, Isaías 40, de 28 a 31. Você não ouviu, veja, você não ouviu, Isaías 40, 28. Quem ouve de fato aprende a esperar. Você não ouviu, você não entendeu, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Deus nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele ouviu, e se ele ainda não agiu, é porque ele é sábio para saber a hora e como agir. E aí, Isaías continua: Deus dá força aos cansados, vigor aos fracos. E quem são os cansados e quem são os fracos? A gente pensa que são os idosos, ou apenas os idosos. Isaías vem e diz: não é nada disso, até os jovens perdem as forças e se cansam, até os rapazes tropeçam de tão exaustos. Eu vi o Ednel sentando com o manto do Atlético Goianiense, blasfemando o templo do Senhor.
E eu me lembro dos tempos que eu jogava bola, Ednelson, aqui no Sesc em Campinas, achando que eu era o craque. Futebol de salão, sem preparo nenhum. Já na adolescência, sem preparo. Tentava correr atrás da bola. E sabe quando você está correndo, você não tem perna, seus músculos não te sustentam. Você cai de estar em pé. Ninguém tropeça em você. Por quê? Falta músculo, falta preparo. E Isaías nos diz, olha, até jovens caem, tropeçam, de exaustos. Não é ninguém empurrando, não. O problema é eles, não têm o preparo para a vida. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Davi está dizendo, aprenda a ouvir, porque quem ouve e sabe que Deus ouve, aprende a esperar. Então, os nossos inimigos, os inimigos das nossas almas, como está dito no Salmo 59, a partir do verso 6, eles são persistentes, eles saem à noite, eles são perniciosos, saem palavras imundas da boca deles. Eles são poderosos, essas palavras cortam como espada. E eles são profanos. Eles usam palavras horríveis. Esse é o inimigo que nos cerca. Só que o Senhor, além de soberano, Ele fortalece o fraco e abriga o perseguido. Então deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendo com esse salmo, o verso 8 e o 9. Às vezes Deus envia um problema sobre a sua vida. Eu não gosto de dizer que Deus permite. Eu gosto de dizer que Deus decreta. Não é simplesmente que Ele permite. Ele decreta coisas boas e ruins. Porque se Ele é poderoso para dizer não vai fazer, mas Ele deixa fazer, não é só que Ele permite. Ele diz, tá bom, vai ser assim. Porque o resultado será assado. Esse é o nosso Deus. Então, se Deus decreta alguma coisa sobre a sua vida, uma tragédia, uma enfermidade, e você sabe que Ele te ouve, mas você pede e Ele não faz nada, o que Ele quer te ensinar com isso? Ele quer te ensinar com isso que muito mais do que Ele tirar você do problema ou a enfermidade de você, Ele quer fazer duas coisas, pelo menos, que o verso 8 nos diz. 8 e 9. Principalmente o verso 9. Davi diz assim, és minha força. Em ti espero, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. O que Davi está dizendo? Deus, o Senhor não tirou o cerco. O cerco da morte está lá, para me pegar. Mas eu tenho encontrado forças no Senhor para furar o cerco. Lembra que Mical fez Davi descer por uma corda pela janela? Deus, o Senhor não tirou o cerco, mas o Senhor me deu força para romper o cerco. E não apenas força para romper o cerco, o Senhor serviu como fortaleza, como abrigo. Eu sinto em mim a sua força. Eu tenho o seu colo como abrigo. É isso que Deus nos ensina, gente. Mais importante do que Ele nos curar dos problemas, é Ele nos tornar fortes para enfrentá-los, é Ele nos dar abrigo para descansarmos em meio às lutas. Deus nos ouve no cerco da morte, por isso a gente pode esperar, deve esperar. Por quê? Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles voam alto como águias, eles correm e não se cansam, eles caminham e não desfalecem. Meu povo, aprenda que Deus ouve, e por isso você pode e deve esperar. Terceira coisa, Deus reina no cerco da morte. Ele não só vê, Ele não só ouve, mas Ele reina. E quando eu sei que Ele reina, eu posso confiar. Olha o texto, Salmo 59, de 10 a 13. Em seu amor, meu Deus,
estará comigo. Permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos, não os mates. Olha que estranho. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça depressa. Dispersa-os com teu poder e derruba-os, ó Senhor, nosso escudo, pelas coisas pecaminosas que dizem, pelo mal que há em seus lábios, que sejam apanhados em seu orgulho, em suas maldições e mentiras. Destrói-os em tua ira, examina-os por completo, então o mundo todo saberá que Deus reina sobre o seu povo em Israel. Davi ora confiante na soberania de Deus. E eu quero que você veja, porque ele nos ensina pelo menos 3 coisas nessa oração. A primeira coisa que ele ensina é que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Nem mesmo as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, perigo, ameaça de morte. Paulo fala isso, Romanos 8,35. Nada nos separa do amor de Deus em Cristo. Por isso que Davi diz o que diz no verso 10, olha o que ele diz em Salmo 59, 10. Em seu amor, meu Deus estará comigo. Permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. O que significa triunfar sobre os inimigos? Significa você com sede de vingança vê-los derrotados? Não! O nosso maior inimigo é a morte. E quando você lê o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento, você entende que Deus é fiel para completar em nós a obra de salvação e nos levar a salvos para o céu. Nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus, nem a morte. Porque quando morremos, finalmente, aí sim é que desfrutamos plenamente do amor de Deus. Então Davi está dizendo que o cerco da morte serve para a gente aprender que mesmo ali cercados, a gente sente, bebe e prova do amor de Deus. Eu acho lindo Davi dizer aqui no verso 10, em seu amor, meu Deus, estará comigo. Em vez de escrever mensagem de autoajuda no status do seu WhatsApp, pega essa frase e põe lá. Em seu amor, meu Deus, estará comigo. Seja em seu estado terminal, seja no melhor da sua vida, seja sob que cerco for, em seu amor, meu Deus, estará comigo. Nada nos separa do amor de Deus. Outra coisa que Davi ensina, com a soberania dele sobre todas as coisas, e por isso eu posso confiar. Davi ensina que a maldade dos homens é sempre revertida em lição para o seu povo. A maldade dos homens é sempre revertida em lição, em favor do povo de Deus. Paulo diz isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos, não é isso? E olha então o que ele diz no verso 11 do Salmo 59, não os mates de uma vez, deixa um pouco de mal no mundo, por quê? Para que meu povo não se esqueça depressa. Interessante isso aqui. O salmista sabe que se Deus destruir de uma só vez os ímpios e a maldade, como de fato todos nós merecemos, a lição sobre a ira de Deus contra o mal, o pecado, não é gravada na mente das pessoas. Davi sabe disso. E por isso, Davi está nos ensinando, é por isso que Deus dosa a contra-gotas cada um dos sofrimentos que a gente enfrenta, com o fim de nos santificar e de nos aperfeiçoar em amor, porque o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que Deus aceita como filho, Hebreus 12, 6. Então a gente aprende que na soberania de Deus, recheada de amor, Deus nos trata como filhos amados, e parte desse tratamento é a disciplina que Ele dispensa a nós através da maldade dos homens. É impressionante isso.
Porque não teria outra explicação para Davi dizer no verso 11: não disperse de uma vez para que não se esqueçam, e depois lá adiante dizer: mata-os de uma vez. Parece contradição, mas não é, há uma lição. A lição é: por que Deus ainda não destruiu todo esse mal no mundo? Porque Deus nos ama. E Deus usa até os sofrimentos e as maldades do mundo, na esperança, como vai dizer Paulo em Romanos 8, na esperança de salvar os seus e santificar os seus. Por isso que a gente geme debaixo de tanto pecado e sofrimento. É a disciplina amorosa de Deus. Então, quando você se vê numa situação em que você não gosta, e algum sofrimento por causa da maldade dos homens, um bullying, alguma coisa, alguma doença, algum ataque, seja o que for, você se vê sobre isso e diz: meu Deus, por quê? É a soberania amorosa de Deus tratando de cuidar de você. E a última coisa que a gente aprende é que Deus cuidará de aplicar justiça na devida dose aos ímpios. Olha o que diz o verso 12. Pelas coisas pecaminosas que dizem, pelo mal que há em seus lábios, ou seja, também no coração, porque a gente sabe que a boca fala do que está cheio o coração. Então, por causa do pecado, que eles sejam apanhados em seu orgulho, e é isso que o pecado faz. Quando você, motivado pelo pecado, dá a luz ao pecado, você está dando chances de ser pego em flagrante, e o pecado nos flagra. Então apanha-os em orgulho, em mentiras, em maldições, pegue-os em flagrante, ó Deus, destrói-os em tua ira, extermina-os por completo. Então o mundo todo saberá que Deus reina em Israel. Davi está mostrando muito claramente para nós, através dessa expressão imprecatória, que Deus vai punir o pecador na medida do crime ou do pecado. Por isso que é tão horroroso para algumas pessoas, quando elas leem trechos como esse na Bíblia e falam: uau, como é que alguém pode pedir isso? É vingança? Não, não é vingança. Tanto não é vingança, que Saul não morreu pela mão de Davi. Quando Davi teve a chance de cortar a cabeça de Saul na caverna, Davi não cortou. Davi não é um homem vingativo. Então por que ele escreve assim? Porque ele está dizendo para nós, em linguagem poética, que Deus, no final, punirá o pecado e o pecador que não se arrependeu na mesma medida da maldade do seu pecado. É isso. Esse salmo não está ensinando a gente dizer assim: Senhor, destrói o PT, mata os petistas, Senhor, acaba com os bolsonaristas. Não, não é isso. Por exemplo, Deus não está ensinando a gente a destruir inimigos. Davi não era vingativo. Quando Davi teve Saul lá dentro da caverna, eu já preguei, já falei isso aqui. Saul com as calças na mão, fazendo cocô lá no fundo da caverna. Você lembra disso? Está lá no texto. Davi com a espada na mão, podia ter cortado a cabeça de Saul e ele caído por sobre seus próprios excrementos. Mas Davi não fez isso. Davi não era vingativo. E ele escreve dessa forma, porque ele quer que a gente perceba o impacto do que será o juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependem. E aí, quando a gente entende isso, em vez da gente ter raiva daqueles que pensam diferente da gente, a gente tem que ter misericórdia, porque o juízo será terrível. E aí, em vez de crente tirar foto assim, crente tem que tirar foto assim. É assim que crente tira foto. Ó Deus, misericórdia, não sabe o que fazem. Misericórdia, não sabe o que fazem. Ô meu povo. Deus reina no cerco da morte, por isso a gente pode confiar. E a última coisa, Deus nos socorre no cerco da morte. Deus nos socorre, por isso a gente pode cantar. Olha como termina, verso 14.
falando que os inimigos saem à noite rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade, andam à procura de alimento. Vão dormir insatisfeitos, não mataram a fome de maldade. Tem gente que dorme assim, com fome de ver vingança, de ver maldade, de ver pecado. Aí Davi diz: eu, porém, cantarei. Por que ele canta? Enquanto tudo ia mal lá fora, todos contra ele, por que ele canta? E ele explica: porque eu sei que meu Deus me socorre, eu vou cantar sobre o seu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o seu amor. Poder, amor, abrigo, tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição, ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Como que Deus mostra amor por você, Davi? Olha o que Saul está fazendo com você. Deus te tirou do sossego. Olha você não entendeu? A gente mede o amor de Deus de acordo com as circunstâncias. Esse é o problema. E Davi não. Se você for medir o amor de Deus de acordo com o que você tem ou não tem, ganhou ou perdeu, acha que devia ter, mas não tem, você vai ser escravo das suas emoções e do seu coração. Mas se você mede o amor de Deus pela presença de Deus constante em sua vida. Deixa eu te dar uma dica, eu coloquei no site da nossa igreja, tem lá, é só você buscar em recursos um artigo do John Piper dizendo: não desperdice seu câncer. Não desperdice seu câncer. E ele vai ensinar de forma tremenda. Ele teve um câncer de próstata, passou por uma cirurgia séria, que a julgar por alguns testemunhos que ele deu a seguir, deixou sequelas nele. E aí ele fala que quando alguém é, por exemplo, diagnosticado com um câncer, em vez de você ficar se concentrando nisso, naquilo outro, vá a Deus e comece a provar do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. John Owen, um grande puritano da igreja da Inglaterra, nos meses, pouquinhos anos antes dele morrer, ele com uma doença, sabia que morreria. Sabe o que ele se propôs a fazer? A escrever. E sabe qual foi o livro que ele escreveu? A Glória de Cristo. E ele escreveu um livro inteiro que foi publicado depois da morte dele, onde ele vai buscar na Bíblia, de ponta a ponta, especialmente no Novo Testamento, nos Evangelhos, imagens da glória de Jesus. E aí ele fala, sabe por que ele escreveu isso, preparando-se para morrer? Ele diz, porque eu quero me familiarizar com a glória que eu verei face a face. Oh, meu povo! Davi está dizendo aqui que ele vai continuar cantando sobre o poder de Deus cada manhã. Por que cada manhã? Porque todo dia, toda hora, a alma da gente precisa ser lembrada. A gente é sempre tentado a temer, e a alma da gente é lembrada. Confie no poder de Deus, cante com alegria sobre o amor de Deus, busque refúgio na fortaleza de Deus, busque refúgio seguro em meio à aflição. Deus é a força que nos ajuda a enfrentar os sofrimentos, mesmo a morte. O Deus que mostra amor por mim. É assim que você canta? Quando Deus te deita num leito de enfermidade? Como é que você canta? Gente, olhe para esse cântico de Davi. O que Davi canta? Davi canta sobre o poder de Deus, o amor de Deus, a proteção de Deus, a segurança de Deus, a força de Deus. Agora pense, nada disso ele teria provado se ele não estivesse no cerco da morte. Veja que há coisas sobre Deus que você e eu só provaremos se estivermos sob o cerco da morte. Deus não vai ficar derramando doses de amor simplesmente para a gente se sentir bem. Ai, olha como é que Deus me ama. Não, você vai provar do amor de Deus no cerco da morte, da proteção de Deus no cerco da morte.
da segurança que Deus dá, da força que Deus dá, no cerco da morte. Agora eu quero que você olhe para a sua vida. Sinceramente, qual tem sido o seu sofrimento? Pare e pense. Mas eu não quero que você se detenha na sua dor. Você tem que olhar para o seu sofrimento, não para você ficar se lambendo em autopiedade. Por que eu? Por que eu? Por que isso? Não, você tem que usar esse sofrimento e fazer dele lentes, janelas através das quais você vai enxergar mais de Deus. Então, use o seu sofrimento para você enxergar mais do amor de Deus. Porque há doses do amor de Deus que eu e você provaremos somente durante o sofrimento. Olhe para o seu sofrimento e através dele enxergue o poder de Deus te sustentando até aqui. O abrigo de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus sendo derramados em você por Deus, através do que Jesus comprou para nós na cruz. Vamos aprender como Davi. Vamos transformar nossos cercos de morte. Vamos transformar nosso sofrimento em cântico. Vamos transformar nossos problemas em poemas. Vamos transformar a humilhação que o mundo, a carne e o diabo causam em nós, vamos transformar a humilhação em hino. E vamos oferecer a nossa vida a Deus em louvor e adoração. E esteja convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Gente, o cerco da morte é graça de Deus para nos ensinar a orar, esperar, confiar e cantar. Porque foi isso que Davi aprendeu no cerco da morte. Ele aprendeu a orar, a esperar, a confiar e a cantar. Por quê? Porque ele sabia que Deus vê, Deus ouve, Ele reina soberano, Ele cuida de nós. Então, pela graça de Deus, por meio da fé, faça da sua dor um hino. Faça da sua dor um hino. Cante no cerco da morte. Se você não sabe o que cantar, cante as palavras de Paulo citando os profetas. A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O cerco da morte, gente, tem que nos ensinar a orar, esperar, confiar e cantar. E nós vamos encerrar cantando no poder de Cristo Mestre. Minha vida salva está. Vamos cantar esse hino. Se der, vamos cantá-lo todo. E vamos cantar confiantes, cercados pelo cuidado, o amor e a bondade de Deus. Fique em pé, enquanto os músicos aqui se preparam, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos com graça. Graça que nos faça ver que o Senhor vê. Graça que nos faça ver que o Senhor ouve, que o Senhor reina, que o Senhor socorre. E que isso possa produzir em nós vida de oração. Que possa produzir em nós um coração que sabe esperar no Senhor, que confia no Senhor, que canta, que transforma a dor em canto, a humilhação em hino, que transforma os problemas em poemas. Ó Deus, ajuda-nos a escrever nossos próprios salmos. É no nome de Jesus que oramos. Amém.